Normal, normal é que se ensine alguma coisa àquelas pessoas que não sabem. Porque quando uma pessoa já sabe de alguma coisa, de determinada coisa, não se é necessário mais que alguém fique ensinando algo que ela já sabe, não é verdade? É como se você chega para uma pessoa e vai levar ela em um certo lugar que ela ainda não conhece. Por que vai se levar ela? Porque ela ainda não conhece aquele lugar. Mas na segunda vez, terceira vez em diante, não é mais necessário levar, que se leve essa pessoa até aquele lugar, porque ela vai dizer, olha, eu já sei, não precisa mais, valeu, porque eu já sei, dessa vez eu vou sozinho, porque eu já aprendi o caminho, eu já sei como é que eu faço, não é verdade? Assim é o que acontece. Por que que vem o ensinamento? O ensinamento. O ensinamento vem para aquelas pessoas que não sabem ainda, né? Nesta vida, tudo gira em prol disso, com nós seres humanos. E, meu amigo e minha amiga, com Deus, com as coisas espirituais, também não é diferente. Também é assim. Por quê que a gente olha hoje e sempre a gente viu os ensinamentos de Deus na Bíblia? Por que Deus deixou os ensinamentos dele na Bíblia Sagrada? Porque ele sabe que nós, seres humanos, por natureza, nascemos sem saber qual é a vontade de Deus. Nascemos sem saber como agradar a Deus. E como nós podemos agradar a Ele se não sabemos como fazer? Por isso que temos o ensinamento dele, de como agradar a Ele, de como fazer para estar livre das ciladas do diabo, livre das ciladas do Satanás e poder agradar o nosso Deus, obedecendo os ensinamentos que Ele colocou em sua palavra. Por isso que tem a Bíblia. A Bíblia é para aquelas pessoas que o ensinamento bíblico é para aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não sei como fazer para agradar a Deus. E elas, de fato, desejam aprender para poder saber como agradar a Deus. Porque, de fato, todo mundo quer ter uma vida abençoada e todo mundo quer ter a salvação de sua alma quando partir dessa vida para a próxima, não é verdade? Então, meu amigo e minha amiga, veja um exemplo. O que diz na Bíblia. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, a Bíblia diz assim, Deus diz, isso é só um dos exemplos que nós temos, biblicamente falando, que precisamos conhecer para não cair nas armadilhas do diabo e para não ficar vivendo de acordo com a vontade do mal e desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, longe de Deus, para que não venhamos ter uma vida confusa, uma vida errante aqui na terra e, consequentemente, perder a nossa salvação. Veja o que diz no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. A Bíblia diz assim, não deitarás, tu homem, não deitarás com outro homem como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. Isso é abominável aos olhos de Deus. Quando a Bíblia diz, tu, homem, não se deitarás com homem como se fosse mulher, também vale para a mulher. Tu, mulher, não se deita com mulher como se fosse homem. Por quê?
porque isso é uma coisa que vai contra a lei divina. A lei divina. Agora, meu amigo e minha amiga, como que as pessoas que vivem nessa prática, como que as pessoas que vivem com a vida nessa prática, que vive desse jeito, que vive dessa maneira, vão poder conhecer a verdade, saber que estão erradas e como que elas vão poder se afastar do pecado, se afastar desses erros e se voltasse para Deus, para poder agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ter uma vida abençoada aqui na terra e, consequentemente, quando morrer, herdar a salvação de suas almas no reino dos céus. Como que essas pessoas vão conhecer isso se não tiver quem pregue para elas, se não tiver quem fale a verdade para elas, como está escrito na Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia é o ensinamento de Deus. Assim como nós não ensinamos mais aqueles que já sabem com respeito a determinadas coisas, a Bíblia, ela está aí, os ensinamentos de Deus, para aqueles que ainda não sabem, estão vivendo na prática do pecado, vivendo da forma que desagrada a Deus e agrada no diabo, fazendo a vontade do diabo e amaldiçoando suas vidas, e não sabem. Mas quando essas pessoas, algumas delas, ouvem essa palavra e dizem assim, eu não quero viver desagradando a Deus, eu não quero viver na prática do erro, amaldiçoando minha vida. Eu quero agradar a Deus, porque eu sei que é de Deus que vem a minha bênção, a bênção para a minha vida e a salvação para a minha alma. Então essas pessoas, conhecendo a verdade, elas se voltam para Deus e aí elas começam a ter uma vida abençoada e elas começam o quê? Viver de acordo com a vontade de Deus. E começa a trilhar rumo à salvação de suas almas. Sabemos, meu amigo e minha amiga, que muitas pessoas não vão querer, porque elas estão entregues às suas paixões, entregues aos seus desejos malignos, elas estão entregues ao pecado e muitas delas, quando ouvem a verdade, o que está escrito, elas em vez de entender que aquilo é Deus, dando uma oportunidade de salvação para elas, para as almas delas, elas entendem como se Deus fosse mau, como se Deus quer privar ela dos desejos delas, como se Deus quer privar ela das vontades malignas delas, como se Deus é mau, elas entendem como se Deus fosse mau. Isso não vem delas, mas é o próprio diabo, o próprio mal que põe na cabeça delas, porque quer que elas continuem presa ao pecado, presa às práticas que desagradam a Deus e agradam o diabo, para que essas pessoas tenham uma vida bagunçada, uma vida triste, uma vida confusa, uma vida sem realizações e, por fim, perda suas almas no inferno. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, meu amigo e minha amiga, eu sei que muitos que vão ver esse vídeo podem até se levantarem contra, pode até não concordar, mas olha, se tiver uma pessoa que veja esse vídeo e elas tenha desejo no seu coração de agradar a Deus e elas odeiam o que é injusto, odeia o que é pecado, odeia o que é errado e ela deseja agradar a Deus e ela se voltar para Deus, é para essas pessoas que Deus vai abençoar. Então, meu amigo, minha amiga, se não tiver alguém que fale a verdade, essa pessoa não vai se libertar nunca do mal que tem aprisionado ela. Então, meu amigo e minha amiga, pense nisso. A verdade, ela sempre vai doer para aqueles que estão na injustiça, no erro,
e que não querem largar ele. Mas para aquela pessoa que mesmo estando no erro, mas elas não desejam continuar no erro, elas procuram fazer o que é certo, elas procuram andar na luz, essas pessoas vão enfrentar luta, mas Deus vai abençoar elas. Deus vai dar força para aquelas pessoas que querem se voltar para Ele e ter a vida abençoada que Deus prometeu, tanto aqui nessa terra, como quando passar dessa vida para o reino do céu. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. São muitas as coisas que a Bíblia ensina, os ensinamentos do próprio Deus, para cada um de nós, e de repente estiver fazendo algo errado por falta de conhecimento, nós venhamos ter a chance de nos consertar e nos voltar para Deus, porque não há nada mais precioso do que você ter a consciência tranquila. Imagine uma pessoa que não tem a consciência dela tranquila, quando ela olha para determinada coisa e ela vê que ela não está andando na justiça, andando na verdade, andando fazendo o que é certo, a própria consciência dela se torna a inimiga dela, porque sempre vai estar dizendo para ela: você está errado, você não está certo. Ou seja, uma pessoa que tem a consciência dela acusando ela, ela não tem paz, meu amigo. E assim é todo aquele que anda no erro, que anda no pecado. Então, pense nisso. Dê ouvido ao Senhor Jesus, dê ouvido aos mandamentos de Deus e volte-se para Ele. E eu tenho certeza que a luz de Deus vai brilhar em sua vida. Tá certo? Fica com Deus.